Depois de anos desenvolvendo tecnologia quântica, a empresa agora está sendo negociada na Bolsa de Nova York com a sigla INFQ. E como sempre acontece quando inovação encontra Wall Street, o mercado reage, sobe, cai, testa, questiona. A grande questão é, estamos vivendo apenas volatilidade inicial ou o começo de algo estrutural? Bom, sejam muito bem-vindos ao canal Educando Suas Ações. Sou Bruno Ciconelli, investidor desde 2018 e esse canal é apenas educativo e informativo, não constitui recomendação de investimento. Cada pessoa deve fazer sua própria análise antes de investir. Quando falamos em tecnologia quântica, estamos nos referindo ao universo extremamente pequeno, o nível atômico e subatômico. Nesse domínio, as regras da física clássica deixam de valer, dando lugar à mecânica quântica, com fenômenos como superposição e emaranhamento. Explorar essas propriedades permite desenvolver tecnologias com potencial de desempenho muito superior ao dos sistemas tradicionais. Ao pensar na comercialização da computação quântica, vale lembrar como a NVIDIA construiu seu mercado. Começou com GPUs voltadas para gráficos, expandiu para a mineração de criptomoedas e depois consolidou-se como peça-chave na revolução da inteligência artificial. A lógica foi evoluir por etapas, sempre encontrando novas aplicações para a mesma base tecnológica. De forma semelhante, a estratégia aqui é direcionar as tecnologias quânticas inicialmente para áreas onde já existe vantagem prática clara, como cronometragem de altíssima precisão, sensores avançados e antenas de radiofrequências baseadas em princípios quânticos. Em vez de prometer ganhos marginais, a proposta é entregar melhorias exponenciais de desempenho. Não 50% ou 100%, mas múltiplos de 10 vezes, 1000 vezes ou até mais, dependendo da aplicação. A empresa afirma contar atualmente com cerca de 1.600 qubits físicos e fidelidade de entrelaçamento superior a 99%. Além de já ter demonstrado aplicações reais com qubits lógicos, também apresenta receitas relevantes nos últimos 12 meses, contratos firmados e um pipeline robusto de oportunidades comerciais, indicando foco em monetização desde as fases iniciais. Houve certa confusão online sobre as datas de listagem e da cerimônia de abertura do pregão. A negociação das ações começa em um dia, enquanto o tradicional toque do sino na bolsa ocorre no dia seguinte. Dois eventos distintos, mas ambos simbólicos para a companhia e para o setor quântico como um todo. A empresa opera globalmente, com presença nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Austrália. Conta com uma equipe altamente qualificada de físicos e engenheiros, centenas de patentes e colaborações com instituições de peso, como a NASA, além de parcerias industriais estratégicas. Sua tecnologia é baseada em átomos neutros e em técnicas avançadas de correção de erros, com o objetivo de construir sistemas tolerantes a falhas. O roteiro divulgado prevê a evolução para dezenas de qubits lógicos com alta fidelidade nos próximos anos e, posteriormente, milhares de qubits lógicos em escala unitária. Se esses marcos forem alcançados, poderemos estar a poucos anos das primeiras vantagens quânticas econômicas relevantes. Além da computação, a empresa desenvolve relógios atômicos ópticos de alta precisão, sensores gravitacionais e soluções de detecção inercial. Essas tecnologias têm aplicações em defesa, navegação autônoma, exploração espacial, energia, ciência de materiais, finanças e biotecnologias. Recentemente foi anunciado o envio de um sensor de gravidade quântico ao espaço em colaboração com a NASA, o que reforça a credibilidade técnica e o interesse do mercado. No campo de radiofrequência, a proposta é revolucionária. Em vez de antenas de grande porte necessária para captar comprimentos de ondas específicas, sensores quânticos podem reduzir drasticamente o tamanho dos dispositivos, mantendo a capacidade de captar um amplo espectro eletromagnético. Isso teria implicações importantes para comunicações, defesa e aplicações submarinas. Do ponto de vista de mercado, o comportamento das ações desde o anúncio da entrada nos mercados públicos refletiu tanto entusiasmo quanto volatilidade, influenciando por condições macroeconômicas e pelo perfil de risco típico de empresas emergentes de tecnologia profunda. Agora, com o ticker ativo e a estrutura societária definida, investidores acompanham de perto os próximos passos. Minha visão é que, assim como as GPUs foram integradas gradualmente aos data centers
e ampliaram o alcance da computação tradicional, as GPUs tendem a ser incorporadas de forma complementar à infraestrutura existente. Isso não substitui CPUs e GPUs. Ao contrário, pode expandir o mercado total de computação ao permitir a resolução de problemas que antes eram inviáveis. Estamos possivelmente diante de um momento importante para o setor quântico. Se a execução acompanhar o roteiro tecnológico e comercial apresentado, o impacto pode ser significativo, tanto para a indústria quanto para os investidores que acompanham essa transformação desde o início. Agora que essa empresa está negociando na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker INFQ, começa uma fase extremamente interessante, não apenas para a companhia, mas para todo o setor de tecnologia quântica. Mesmo com pouco tempo de negociação, já é possível extrair algumas leituras importantes. Do ponto de vista de gráfico, estamos claramente em fase de descoberta de preço. Não existe uma tendência estruturada de alta ou de baixa. O ativo oscila dentro de uma faixa relativamente curta, o que é típico de empresas recém-listadas. A mínima de $11,40 funciona como uma região técnica relevante. Se esse nível for perdido com volume significativo, o mercado pode interpretar como fraqueza estrutural. Por outro lado, enquanto o preço se mantiver acima dessa faixa, o que vemos é apenas consolidação e ajuste inicial. Não há sinal de pânico, mas sim deformação de base. A volatilidade também é absolutamente normal nesse estágio. Quando uma empresa entra no mercado, especialmente via SPAC, ela passa por um processo quase inevitável. Primeiro vem a expectativa, depois a realização. Muitos investidores compram no anúncio da listagem e vendem quando o evento acontece. Além disso, investidores iniciais podem optar por realizar lucros ou reduzir exposição, o que aumenta a pressão vendedora nas primeiras semanas. Outro ponto essencial é o contexto do setor. Empresas de computação quântica ainda são vistas como ativos de altíssimo risco e longo prazo. Basta observar o comportamento histórico de companhias como a Ionc, Rigetti, a The Wave. Todas passaram por picos de euforia seguidos de correções significativas. Isso não necessariamente invalida o projeto tecnológico, apenas reflete o fato de que o mercado ainda está precificando probabilidades. Probabilidade de execução, de escalabilidade, de vantagem econômica real e de necessidade futura de capital. Quando analisamos os fundamentos, a relação entre receita e valor de mercado também explica parte da pressão. Com cerca de dezenas de milhões em receita anualizada e valuation na casa dos bilhões, estamos falando de múltiplos extremamente elevados. O mercado está pagando pelo futuro, não pelo presente. E, em um ambiente macroeconômico mais seletivo, com juros elevados e maior aversão ao risco, ativos de PTEC tendem a sofrer mais, porque ainda não geram fluxo de caixa robusto. Por outro lado, o diferencial estratégico está na abordagem comercial. Em vez de prometer apenas um grande salto futuro na computação universal tolerante a falhas, a empresa direciona sua tecnologia para aplicações onde já existem vantagem prática clara, como sensores quânticos, cronometragem de altíssima precisão, radiofrequência e sistemas para defesa e espaço. Parcerias com instituições como a NASA reforçam credibilidade técnica e indicam que há demanda real por essas soluções. A tese de longo prazo lembra, em certa medida, o que aconteceu com a NVIDIA. A empresa começou atendendo a um nicho específico, depois expandiu para a mineração e, posteriormente, tornou-se peça central na revolução da inteligência artificial. A computação quântica pode seguir o caminho semelhante. Primeiro, aplicações específicas com vantagem clara, depois integração gradual aos data centers ao lado de CPUs e GPUs, ampliando o que é computacionalmente possível. No campo técnico, o roadmap divulgado projeta avanços progressivos em qubits físicos e lógicos. Se marcos como dezenas ou centenas de qubits lógicos com alta fidelidade forem alcançados nos próximos anos, poderemos começar a ver vantagens econômicas concretas em determinadas aplicações. Esse é o verdadeiro ponto de inflexão que o mercado aguarda. Portanto, a queda inicial não é necessariamente um sinal de fracasso, mas sim parte do ciclo natural de uma empresa inovadora entrando no mercado público. Estamos provavelmente na transição entre euforia inicial e fase de consolidação.
o mercado ainda está tentando responder a uma pergunta central: quanto vale hoje o futuro da computação quântica? A resposta depende da execução. Se a empresa conseguir transformar tecnologia em contratos recorrentes, ampliar a receita de forma consistente e demonstrar vantagem real frente à computação clássica em nichos estratégicos, a narrativa pode se fortalecer estruturalmente. Caso contrário, a volatilidade continuará elevada. Em resumo, o que estamos vendo agora não é fraqueza estrutural, mas ajuste de expectativas. A ação ainda não está formando sua identidade no mercado. E em setores emergentes, como o quântico, volatilidade não é exceção. É o preço da inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que valoriza muito o trabalho feito aqui.